Pessoal, você acompanha aqui na programação da NDTV, no Ver Mais, muitas reportagens sobre as boas práticas escolares. Práticas que fazem toda a diferença no processo de ensino-aprendizagem e que são reconhecidas também pelo país. Agora no Ver Mais, uma dessas histórias que inspiram e nos orgulham tanto. Alunos das segundas séries do ensino médio, do Colégio Unesc, viveram recentemente um momento que ficará marcado para sempre em sua trajetória escolar. Produções inspiradas na leitura do livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, um dos maiores nomes da literatura brasileira contemporânea, foram reconhecidas pelo próprio autor. Para falar sobre isso, eu recebo no estúdio uma das professoras do projeto, que está totalmente envolvida, a Beatriz Pisoni, e também a aluna Laila Laís Casagrande. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde. Que sorriso maravilhoso. Segundou, né? Para contar boas histórias, adoro boa história. E essa é uma boa história? Do Torto Arado? Então, boa tarde audiência. A gente está muito feliz de estar aqui, né, Lailinha? Sim. Torto Arado é uma história incrível que mostra um panorama do Brasil e faz com que a gente conheça realidades que talvez não é a nossa. Por quê? Quando a gente está lendo um livro, principalmente esse, que vai falar sobre um Brasil diferente, de trabalhadores do campo, a gente vai ter a história de duas irmãs aqui, elas vão narrar pra gente a obra e faz com que a gente se coloque num lugar do outro, né, Laila? Porque a gente conhece uma outra realidade e conhece ainda mais a história do nosso país. E tem a ver com a escravidão, né? O legado da escravidão, algumas consequências, né? Sob a ótica dessas duas irmãs. Isso, porque aqui nós vamos estar trabalhando, vamos estar falando, né, sobre duas irmãs que fazem parte, a gente vai dizer, de uma comunidade quilombola, porque elas são trabalhadoras, elas trabalham dentro da fazenda, só que sem nenhum direito, eles acabam, né, trabalhando, morando ali, mas não tendo a sua liberdade, não tendo reconhecimento, tudo que agora nós entendemos, né, obviamente, como direito das pessoas, dos trabalhadores. E aqui, as duas irmãs, elas vão ser acometidas por um acontecimento, porque no começo da narrativa, uma delas vai perder a língua, por mexer nas coisas da Dona Ana, que é a avó delas. E aí nós vamos ter uma narração, primeiro da Bibiana, depois da Belonísia, e ainda termina contando um pouco sobre as religiões de matriz africana, porque quem vai narrar pra gente é a Santa Rita Pescadora, e ela que vai trazer um pouco do Jaré, que é uma religião de matriz africana, que se localiza mais em Minas Gerais. Então, assim, é um panorama distante aqui da nossa realidade, mas que ajuda a gente a conhecer o que tem em torno do Brasil. Olá, Ela, como é que foi a sua experiência com o livro? Assim, incrível. Eu pude conhecer classes sociais que eu não tenho como conhecer de acordo com apostilas de história, eu não consigo vivenciar. Quando a Bea me apresentou o livro, eu consegui entender como é que funciona. Como é que é lá dentro, como é que funcionam as brincadeiras de Jaré, que nem elas falam no livro, como é que é a realidade delas. E quando eu li, foi uma experiência surreal de ter visto outro gênero, que eu não sou muito habilitada, assim, sabe? Que eu não conhecia. Terminar um livro me trouxe um conhecimento muito bom, muito... Sério, sem palavras. É que assim, né, vamos lá, nós estamos falando, Laila, da geração, eu nem sei mais se é alfa, se é anjo, né? A gente tem tantos A, B, C, D, E, F, G, H, que eu não sei qual é a geração, mas é super novinha, quantos anos? 15. 15 aninhos, né? Dá do meu filho, gente. É interessante que eu vou cobrar dele para ler esse livro, né? Se eu tô tendo esse papo contigo, eu posso ter com ele também. Mas... quer dizer, a gente sabe a importância da leitura, mas a gente sabe também que hoje é uma era da informação, tudo muito rápido, né? E você poder ter essa mediação da professora Bea é importantíssimo, né? Eu queria saber como é que é para os jovens hoje a leitura e o papel do professor nessa mediação. Assim, a leitura, infelizmente, não está muito inserida no nosso dia a dia, né? Sim. E a Bea, eu agradeço muito por ter ela de professora, porque ela me incentivou, ela que trouxe. Que coisa mais linda! Ela que trouxe esse poder pra mim, de ter esse hábito. Tipo, esse ano eu li 12 livros, e é uma coisa que eu não lia na minha vida inteira. Que maravilha! 12 livros é muita coisa pra mim. Sim. E poder ter uma professora que incentiva a leitura e ter essa oportunidade é muito incrível. Eu queria que todo mundo pudesse ter essa oportunidade de ser incentivada a leitura.
Uma coisa que infelizmente não é. A gente sabe que tem movimentos nas redes sociais, né, Bia, sobre isso, né, os booktokers, né, acho que é assim que se fala, né, a Laila estava me corrigindo aqui, que é justamente fazer com que esses jovens de redes sociais parem para ler livros, isso é uma maravilha. Mas voltando, Bia, a sua dinâmica de aula, o que você propôs para eles que chamou a atenção do autor? Conta pra gente. Perfeito. Então, ali no Colégio Unesc, a gente sempre tenta trabalhar com a formação integral, né, do estudante. Então, todo trimestre nós temos um livro que nós lemos na aula de literatura e compartilhamos um pouco mais as nossas experiências. Você dá aula de literatura, né? Isso, de literatura no ensino médio. Com isso, eu costumo pegar livros que caem no vestibular ou já caíram. Esse já foi um livro do vestibular da UFSC. E daí nós fazemos uma roda de conversa. Então, nessa roda, eles contam como é que foi a experiência, né? Se gostaram, se tem algum personagem que chamou a atenção. E eu sempre falo para eles, eu não faço prova. Porque se eu quiser que eles saibam um resumo, é só eles botarem no Google. É só eles lerem a sinopse. Eu não quero um resumo. Sim. Eu quero que eles se posicionem sobre a obra. Então, eu sempre deixo aberto. A gente trabalha com retextualização. Não tem aquela ficha de leitura das antigas, né? Que fazia. Exatamente. Tem que discutir. Exatamente. Porque eu até brinco, digo, gente, a literatura, ela já respira por aparelhos, né? Se eu chegar cobrando para uma prova, eu já mato a literatura. Então, eles produziram aqui o que a gente chama de retextualização. Eles pegam uma parte, um personagem, algo que eles gostaram do livro e produzem isso. Um trabalho em cima disso, uma arte. Exatamente. Tem a parte escrita, que essa eu não mandei para o Itamar, né? Que é a parte que eles vão lá, vão argumentar para mim. Então, o Itamar, ele viu um bordado feito por um aluno, ele mesmo bordou, o Enzo, virou as cartas da Laila e da Yasmin. Aquelas cartas foi você, Laila? Sim. Bota na tela, nós temos as imagens, Júnior, por favor, enquanto a gente vai falando, o nosso tempo vai voando aqui, né? Nós temos essas imagens todas aí, né? Daqui a pouco, aí, ó, essa carta é a carta da Laila aí, ó. Sim. O que você escreveu para ele? O que você fez? Eu quis citar no livro, na carta, desculpa, sobre a relação das duas irmãs. Que em um determinado momento ela vai ser meio que rompida, sabe? E olha, eu queria citar todos. Pode falar, desculpa te interromper. Eu queria citar os sentimentos que uma irmã estava sentindo por esse rompimento que acontece no meio do livro, elas acabam se afastando. E eu cito as brincadeiras de jaré, que ela tem tanta falta, as brincadeiras de fazer a boneca de espigo de milho, de se comunicar, porque uma delas acaba perdendo a língua. Então, elas se comunicam uma pela outra. E esse material todo, prof, foram os seus alunos que fizeram? Foram eles. E você mandou para ele? Isso, porque o companheiro do Itamar, eu sempre marco os autores. Eu digo, bom... Vai lá que, né? Vai que vê, vai né? Vai que. Exatamente. E o companheiro dele viu e pediu se eu não poderia enviar o bordado, ou enfim. E daí ele disse, adorei a carta. E eu achei de uma sensibilidade tão grande, porque eles notaram que elas fizeram a carta. Então... Dá para ver que é trabalhada não só o texto, mas o papel. Sim. Como o próprio autor falou, né? É que não foi um trabalho que tu foi... Sabe quando tu sente que o trabalho é legal de fazer? É prazeroso? Foi uma obra que eu gostei? Então, a gente se esforça muito mais do que um trabalho que é obrigado. Isso pra ti deve ser, olha, mais que todos os alunos tirando 10 e que nota não importa, é isso. Exatamente. Eu ouvi um aluno falar isso na sua frente em rede nacional, aqui na Record. Isso é maravilhoso, sabe? Porque a gente sempre fala, né? Ser professor não é fácil. A gente fala que é um ato de resistência, assim. Todo dia a gente acorda e diz, vamos lá, mais um dia. Mas quando a gente vê os alunos aqui, esse reconhecimento do autor e ver eles brilhando, porque isso partiu deles. A minha parte é mediar, mas todo esse conhecimento parte deles. Aí então ele postou aquilo ali e agora mantém contato? Como é que estão agora? Sim, ele vai mandar os livros autografados para os alunos, mandou até um livro que ele acabou de lançar para mim, para a professora Catiana, que faz parte do projeto. Sim, que é professora de redação, né? Isso, exatamente, minha parceira está sempre junto. E agora eu e o David, a gente que é o companheiro dele, a gente troca mensagem, a gente conversa e vive acompanhando. E espero também que com esse trabalho a gente possa inspirar outros professores para que trabalhem a literatura nacional. Com certeza, né? E que queiram trazer seus alunos aqui para encher de orgulho, né? Que é muito bom. Eu já trouxe outros professores, eu fico muito encantada mesmo, né? E eu acho que o seu depoimento, Laila, também foi muito importante para inspirar os jovens, né? Que estão em casa a ler, e os pais, os avós,
Vamos manter aí o consumo de livros, porque livro muda a nossa vida. Beatriz Pisoni, obrigada, querida. Seu arroba para o pessoal te acompanhar mais. Muito obrigada. O meu Instagram é @Beatriz com S, Pisoni. Lá eu sempre posto vídeos, falo das aulas e vai ser um prazer receber vocês no perfil. Laila, adorei, tá? Volte sempre, tá bom, querida? Tá bom. Tá tímida. Gente, vamos olhar para lá, ó. Beijo no coração. Por mais histórias como essa, que práticas educativas maravilhosas do nosso sul de Santa Catarina. NDTV, mais catarinense impossível.